Vamos continuar a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode escrever aqui no Facebook. O título da aula que vamos ler hoje, de Srila Acharya Maharaj, é sobre a pregação. Então, o título é 2 livros para a pregação. Ele já falou várias vezes, né? De pregação, dos livros para a pregação. Então, vamos ler aqui o que ele falou no dia 7 de novembro de 2020. Essa aula foi dada em Bengali, traduzida para o inglês, postada no site internacional, e nós estamos lendo agora, vamos ler ela em português. Então, ele começa falando assim: o que eu lhes disse está escrito nos Shastras, nas Escrituras. O devoto pergunta assim: você disse que 60.000 sábios estavam fazendo um sacrifício de fogo em Naimisaranya. Os nomes desses sábios, eles estão escritos em algum lugar? O devoto pergunta. O YouTube começou a travar de novo agora, né? Não sei o que anda acontecendo com o YouTube. Quando não é o Facebook, é o YouTube que trava. Mas, enfim, vamos continuar aqui no Facebook. Se o Facebook travar também, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp. Quando fizer barulho aqui o celular, aí eu vejo que são vocês. Por favor, se travar e eu não olhar, mandem mensagem, porque senão eu vou ficar lendo, e as pessoas que estão aí vão sair da live e ninguém vai ver a live. Então, se travar, ficar um pouquinho travado e eu não olhar, aí vocês mandem mensagem aqui, que eu retomo onde parei. Então, o devoto pergunta quais são os nomes dos 60.000 sábios que estavam fazendo a cerimônia, o sacrifício de fogo, em Naimisharanya. Se tem algum livro que tem isso. E aí Srila Acharya Maharaj fala, alguns desses nomes são mencionados. Também os escrevi aqui, neste pequeno livro. O livro se chama Parama Ananda Maya Dharmer. O que quer dizer isso daí? É a dádiva da morada transcendental. Ele sairá em breve, disse Acharya Maharaj. Então, na verdade, ele deu essa aula em 2020. Eu não sei se deu tempo desse livro ser publicado. Eu realmente não sei, mas ele falou que em breve seria lançado esse livro. Você pode pegar esse livro e pregar o que está escrito lá. Você sabe quem é Sati e quem é Sakiman? Outro devoto pergunta assim: Sakiman é Krishna e Sati é Radharani. Aí Srila Acharya Maharaj fala assim: certa vez, para atingir Sati e Sakiman, muitos sábios, eles estavam empenhados em intensa busca. Shiravana. Aí tem um verso aqui que diz assim: vocês são todos filhos do néctar. Você veio do néctar e você deve retornar novamente a esse néctar. Nós viemos da potência marginal de Deus.
Nós somos uma partícula da potência marginal de Deus. Então, nós viemos do néctar. E nós temos que ir para Deus. Mas não voltar para o Brahman, para a refulgência de Deus. Não. Nós temos que ir para o Bhagavan. Quando é dito voltar para Deus, é uma parte de Deus, é o Brahman. Mas nós, o Gaudiya Vaishnavismo, o objetivo dele é ir para o Bhagavan, não para o Brahman. A suprema personalidade de Deus. Pessoal, Deus é uma pessoa. Então, esse é o nosso objetivo final. Amor puro por Deus. Não ir para Deus, mas o amor puro por Deus. E, consequentemente, quem ama a Deus puramente irá viver com Ele. Eu falei brevemente sobre o aparecimento do Śrīmad Bhagavatam. Mas, aqui, o passatempo completo está escrito em detalhes. Houve uma longa conversa entre Narada Goswami, Narada Muni e Vyasadeva. Todos os nomes desses sábios não são dados, mas é dito que muitos grandes sábios, eles estavam presentes naquele momento. Atri Rishi, Vasista Rishi, Chavan Rishi, Saraduan Rishi, Aristanemi Rishi, Brigo Rishi, Angira Rishi, Parashara Rishi, Govastinemi Rishi, Vasista, Visvamitra, Angira, Parashurama, Utakya, Indrapramada, enfim, vários rishis, né? Sivati Maharaj aqui falou pelo menos aqui mais de 20, ele continua falando. Vários nomes. E essa divina graça, Sivati Maharaj, ele lê o Parama Ananda Maya Damedam. E aí ele continua. Aí que está, né? O devoto perguntou se tem, veja só como são as coisas. O devoto aqui, ele perguntou quais são o nome dos 60.000 sábios. Sivacharya Maharaj, que na verdade ele não falou claramente, né? Mas qual o objetivo de você saber o nome dos 60.000 sábios? Isso não vai aumentar a sua vida devocional. Isso é Jnana Yoga. Sivacharya Maharaj falou pelo menos mais de 20 aqui. Mas para que você quer saber os 60.000 nomes dos sábios que estavam nessa cerimônia lá no ritual? Isso não vai levar a vida devocional, não vai aumentar sua fé, não vai aumentar. Isso é Jnana Yoga. Então as pessoas, elas não compreendem muitas coisas, né? E tem um verso que fala assim: se você quer que a verdade descenda para você, você tem que se render ao Guru, fazer perguntas relevantes à devoção e servir o Guru com sinceridade. Então aí entra perguntas relevantes à devoção. Essa pergunta não é relevante à devoção. Não vai te acrescentar em nada na sua vida devocional você saber o nome dos 60.000. Se Sivacharya Maharaj tivesse a capacidade, ele falasse os 60.000, mesmo porque ele falou que as escrituras não falam o nome dos 60.000, mas mesmo que ele falasse o nome de 60.000, eu demorar muito mais de 1 hora para falar o nome de 60.000, quando acabasse o último, você já não lembra nem do primeiro. Então nós temos que compreender que tem perguntas que são irrelevantes à devoção. É uma curiosidade da mente. E a curiosidade da mente não vai levar nós para amor puro a Deus. Não vai levar nós a Sharanagati, e muito menos a Krishna Prema.
Mas, enfim, Siddhartha Maharaj está respondendo aqui. Ele falou assim, ele leu lá no livro, né? Ele falou assim, havia tantos rishis presentes, que eles ocupam uma posição elevada em sua própria escola das escrituras. Enfim, a Sampradaya, eles tinham uma posição muito elevada, cada um na sua Sampradaya, na sua própria escola. E todos eles tinham longas barbas. A barba de alguns tinha 1 metro de comprimento, 1,5 metros. E a barba de alguns tinha 1,80 m. Etc. Todos que estavam lá na Assembleia, alguns tinham barbas enormes. E Shukadeva Goswami, um jovem de 16 anos, ele entrou nu, sem ter nenhum sentido em seus olhos. Ele não podia ver nada. Ele não podia ver nada no mundo material. Então, por que teve essa reunião? Porque Parikshit Maharaj, ele queria saber o que ele deveria fazer em 7 dias. Porque Parikshit Maharaj, ele recebeu uma maldição de um Brahmane. E Maharaj, ele era o rei da região. E ele recebeu essa maldição e ele teria somente 7 dias de vida. Então ele reuniu todos os sábios, 60 mil, para escutar. E Shukadeva Goswami, um garoto de 16 anos, entrou nu nessa assembleia. Ele não tinha olhos para o mundo material. Ele era como se fosse uma criança totalmente inocente, não tinha nenhuma malícia em nada. Então, quando Shukadeva veio, todos disseram a Parikshit Maharaj, Maharaj, você é tão afortunado por este menino ter vindo. Ele é filho de Vedavyasa, Krishna Dvaipayana. O que ele dirá é definitivo para todos. Será bom para a sua vida e para qualquer vida depois disso. Até nós ficaremos muito felizes em ouvir se ele disser algo para você. Todos nós concordamos com qualquer coisa, qualquer concepção que ele diga. Então era o garoto de 16 anos, filho de Vyasadeva, Krishna Dvaipayana. Um garoto de 16 anos. Shukadeva Goswami, ele saiu do ventre da mãe dele com 12 anos de idade. Ele não queria sair do ventre, por quê? Porque ele sabia que Maya ia atingir ele. Quando a gente sai do ventre da nossa mãe, Maya já começa a atacar a gente. Ele não queria isso. E aí, o pai dele convenceu ele de sair. Falou, separar Maya durante 5 minutos, ele tinha esse poder. Vyasadeva tinha esse poder. Eu paro Maya durante 5 minutos, a ilusão, e você sai. Ele falou, sim, aí eu sairei. E aí ele saiu com 12 anos do ventre da mãe, e ele saiu correndo. Ele saiu correndo em direção à floresta. E o pai dele, Vyasadeva, saiu atrás, correndo atrás dele. Correndo atrás dele. E quando passou pelas gopis, Shukadeva Goswami, ele passou pelas gopis. E as gopis estavam tomando banho. Elas estavam nuas tomando banho. E elas nem se importaram que Shukadeva Goswami passou por lá. Porque, como foi falado, ele não tinha olhar para o mundo material. Devoto puro não tinha olhar para o mundo material. Quando Vyasadeva passou atrás, correndo atrás do seu filho, as gopis imediatamente se cobriram.
elas se cobriram. Quando passou o Shukadeva Goswami, elas nem se importaram que ele estava vendo elas. E, na verdade, ele não via nada no mundo material, né? Então, veja só, quem é Shukadeva Goswami? E aí, Shukadeva Goswami, ele falou todo o Bhagavatam. Ele falou todo o Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Eu vou colocar mais perto aqui o aparelho, porque começou a travar, né? Como eu já falei, se travarem eu não olhar que está travado, que eu estiver lendo, vocês me mandem uma mensagem aqui. Então, continuando aqui a leitura, ele está falando de Shukadeva. Então, Parikshit Maharaj, ele deu um asana, um assento para Shukadeva Goswami. Shukadeva sentou-se calmamente naquele asana, sem dar honra a ninguém. Quem estava na reunião também? Estava Narada Muni. Narada Muni é o guru do pai dele, de Vyasadeva. Estava o pai dele, estava Narada Muni. Os grandes rishis, 60 mil rishis, de todas as sampradayas, os líderes de todas as sampradayas estavam lá. Ele não deu honra para ninguém. Ele entrou e sentou no asana que Parikshit Maharaj deu para ele. Calmamente ele sentou. Ele não podia ver ninguém ali. Ele apenas viu Parikshit Maharaj. Mais tarde, ele viu que haviam muitos rishis reunidos ali, mas ele não sabia quem eram. Então, Parikshit Maharaj imediatamente ofereceu algum puja a Shukadeva Goswami. E finalmente ele perguntou a ele: por favor, diga-me o que é bom para mim. Diga-me o que é bom para mim. E ele continuou falando: eu tenho apenas 7 Parikshit Maharaj que não sabe o que é bom para a vida dele. Nós também não sabemos. Srivacharya Maharaj sempre fala isso. Nós somos como cegos. Nós não vemos, não sabemos o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Se as pessoas soubessem o que é bom para si, todos os devotos estariam no templo, participando pelo menos uma vez por semana. Se as pessoas soubessem o que é bom para si, estariam assistindo a live, se não deu para vir no templo. Estariam oferecendo a boga todo dia, honrando praçada todo dia. Não estariam comendo boga. As pessoas não sabem o que é bom para si. Da mesma forma, Parikshit Maharaj não sabia. Então ele foi lá para perguntar para os sábios, os rishis. E quando entrou Shukadeva Goswami, todos eles falaram: esse é o sábio maior. O que ele falar, nós aceitamos. O que ele falar, nós vamos sancionar. Nós vamos aprovar o que ele falar, porque ele é um santo. E aí ele perguntou: o que eu devo fazer em 7 dias? No máximo eu tenho 7 dias. O que eu posso fazer? Eu não sei o que é bom para mim, ele falou, para a minha vida. Todos o respeitam. Por favor, informe-me sobre o objetivo supremo da vida. Ele perguntou qual era o objetivo final da vida, o objetivo supremo da vida. Ele escreveu o Bhagavatam depois que Shukadeva Goswami havia falado para Parikshit Maharaj. Essa história do Bhagavatam, ela está detalhada, explicando todo como que foi escrito o Bhagavatam. No livro de Srila Govinda Maharaj, Verdade Revelada, traduzido para o português, Verdade Revelada. Mas é um livro que no capítulo 1 é dito como que surgiu o Bhagavatam. Mas como diz Srila Govinda Maharaj também nesse livro, ele fala: em uma vida você não consegue ler os 4 Puranas, o 5º Purana, que é o Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas,
o Vedanta Darshana, o Śrīmad Bhagavata, que é o resumo de tudo isso. Você não consegue ler em uma vida tudo isso. Então, ele fala, para que ler tudo isso? O Guru genuíno está dando para nós o principal de cada escritura. Não é tudo dos Vedas que nós seguimos, praticamente muito pouco. Não é tudo dos Puranas que nós seguimos. Na verdade, os 18 Puranas são feitos, né? Vyasadeva escreveu 6 Puranas para quem está no modo da ignorância, Tamaguna. Para a pessoa agir da forma adequada, quem está em Tamaguna. Ele escreveu 6 Puranas para quem está em Rajaguna, modo da paixão. E ele escreveu 6 Puranas para quem está no modo da bondade, Sattva-guna. Então, não é para o devoto, é para aquele que está ainda nesses modos materiais como nós. Então, os Puranas, eles falam várias coisas. Por exemplo, os Ekadashis, as histórias de Ekadashi, estão nos Puranas. Padma Purana, Vishnu Purana, vários e vários, Garuda Purana, vários Puranas, vários dos 18. E lá, em cada Ekadashi, fala assim, se você seguir adequadamente esse Ekadashi, fazer jejum total, nirjal, se você ficar a noite inteira acordado, cantando os nomes de Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, cada Ekadashi tem um tipo de coisa para ser feito. Se você fizer tudo isso, você ganhará isso, você ganhará aquilo. Mas isso não é a nossa linha Gaudiya Vaishnava. Nós não temos que querer nada em troca. Nós seguimos Ekadashi, como diz Shilacharya Maharaj, para agradar Gurudeva, para agradar Guru Maharaj, para agradar Mahaprabhu. Não é para ganhar nada em troca. Tem aquele Putrada Ekadashi, é um tipo de Ekadashi. Eu não me lembro direito que época do ano que é, chama Putrada Ekadashi. Então é dito lá, num dos Puranas, se você seguir corretamente esse Ekadashi, a mulher que quer engravidar, ela vai engravidar. O homem que quer ter um filho, ele vai engravidar uma mulher, se você seguir corretamente. Mas isso não é a nossa linha. Nós não fazemos nada devocional para ter algo em troca. Mas está lá nos Puranas. Então, tem muita gente seguindo os Vedas, os Puranas, mas não é nossa linha. Nós temos que seguir o que o Guru fala. Na verdade, nós temos que seguir o que Mahaprabhu falou, de Mahaprabhu para frente. Não é para Kali Yuga. Mahaprabhu deu tudo para nós através de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Jiva Goswami, Lokanatha Das Goswami. Eles deram tudo para nós que nós temos que fazer em Kali Yuga. Por isso nós seguimos uma parte muito pequena das escrituras que Vyasadeva escreveu há 5.500 anos atrás. O foco da nossa missão não é ler o Bhagavata. Na verdade, não podemos nem ler o Bhagavata. O Bhagavata é para ser escutado por um devoto puro. Um devoto puro tem que ler o Bhagavata para nós escutarmos. Mas você não vê Shilacharya Maharaj lendo o Bhagavata. Você não vê Shila Govinda Maharaj lendo o Bhagavata. Você não vê Tilakaniriha Maharaj lendo o Bhagavata inteiro. Algum trecho talvez ele vai ler, que ele acha necessário. Nem Shila Siddhar Maharaj, nenhum deles. Por quê? Porque nós, a nossa linha é de Mahaprabhu para frente. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nem Mahaprabhu pregava o Bhagavata. Então nós temos que compreender. Está lá, tudo escrito, mas não é. E a pessoa que quer ler o Bhagavata, ela quer escutar o Bhagavata. A maioria quer ler, na verdade, não quer escutar. Isso é Jnana Yoga, é yoga do conhecimento. Então, isso é muito tentador. A Jnana Yoga, ela é muito tentadora, a gente querer saber isso. Como esse devoto aqui queria saber quais eram os 60 mil rishis que estavam nessa reunião. Isso é Jnana Yoga, é muito tentador isso. Mas a Jnana Yoga vai levar nós para onde? Para a renúncia total. Aquele que gosta de Jnana Yoga, aquele que faz a prática de Jnana Yoga, ele vai para o Brahman. Ele não vai para Goloka Vrindavan, ele não vai para Vaikunta, para Vyoma.
Essa prática guiana não vai levar para Deus, não vai levar você a amor puro. Você vai se fundir no Brahman novamente. A Guiana Yoga faz isso. A renúncia faz isso. E não é o nosso processo. Então, continuando aqui a leitura. Mais tarde, Vedavyasa, ele reuniu todas essas descrições e ele compôs um livro, né, como eu havia lido aqui já. O nome desse livro é o Śrīmad Bhagavatam. Na verdade, o Śrīmad Bhagavatam, ele foi registrado durante a quarta sessão, quando esta concepção foi apresentada. A primeira vez foi quando Narada Muni deu o mantra a Vedavyasa. A segunda sessão foi quando Vedavyasa ele deu este conhecimento a Shukadeva Goswami. A terceira sessão é quando Shukadeva Goswami deu este conhecimento a Parikshit Maharaj. E a quarta vez foi em Naimisharanya. Havia um Shruti Dar, um discípulo de Shukadeva Goswami, chamado Sutta Goswami. Então, a quarta vez que foi descrito toda essa filosofia foi Sukha Goswami, um discípulo de Shukadeva Goswami. Na Assembleia de Parikshit Maharaj, Shruti Dar significa que ele pode ouvir algo uma vez e memorizar. Então, esse discípulo de Shukadeva Goswami, ele escutou uma vez todo o Śrīmad Bhagavatam, toda essa filosofia, ele memorizou. Srila Govinda Maharaj tinha essa capacidade. Srila Govinda Maharaj, ele tinha memória plena. Em Kali Yuga tinha alguém que tinha essa memória plena. Uma vez perguntaram para ele, né? Você leu esse livro, né? Esses livros, porque Srila Siddhar Maharaj, no final da sua vida, ele às vezes ele se esquecia de algo, ele estava dando a aula e ele se esquecia daquele sutra, né? Daquele sloka. Ele esquecia daquele sloka. E imediatamente Gurudeva falava o sloka. E aí perguntaram para ele, você leu todos esses livros? Como você sabe tudo de cor? Ele falou, porque eu escutei meu guru falar há muito tempo atrás. Ele não havia lido aqueles livros, mas ele memorizou. Só de Srila Siddhar Maharaj falar, ele memorizou. Então ele também tinha memória plena. Aqui, como esse devoto, Sutta Goswami também, ele tinha essa capacidade, ele memorizou tudo. Mais tarde, 60.000 rishis, eles estavam fazendo um sacrifício de fogo em Naimisharanya. E quando Sutta Goswami ele chegou lá, os rishis, eles pediram a ele, o nosso sacrifício de fogo terminou, por favor, dê-nos o conhecimento que Shukadeva deu a Parikshit Maharaj. Você estava lá naquela assembleia. Você sabe disso. Então, Sutta Goswami, ele descreveu tudo novamente. Naquela época, Vedavyasa não estava lá, mas ele tinha um siddhi de yoga, o poder místico, e ele podia ver aquela assembleia e ouvir Sutta Goswami. Então, Vedavyasa não estava no local, mas ele ouviu tudo, é um siddhi, é um poder místico, ele tinha isso. E então, a quarta vez que foi falado o Bhagavatam,
Vyasadeva não estava lá, mas ele escutou. Presencialmente ele não estava lá, mas ele escutou tudo isso. Então ele podia ver, ele viu aquela assembleia, ele ouviu a assembleia. Sutta Goswami. Assim, ele registrou essa história e o conhecimento supremo da devoção na forma de um livro. E o nome desse livro é Śrīmad Bhagavatam. Está escrito muito bem. O devoto pergunta, esse livro, ele será lançado? E aí Srila Maharaj fala, eu já enviei para impressão, não o Bhagavatam, claro, aquele livro que ele está falando, né? Eu já enviei para impressão, está originalmente em inglês. Gurudeva, ele deu essa palestra em inglês e eu o traduzi para o bengali. Você deveria ler este livro. Então, esse livro que Srila Maharaj está falando, que ele mandou imprimir, e ele imprimiu sim, esse livro está pronto. Ele imprimiu, inclusive, o sannyasi, eu sempre esqueço o nome do sannyasi, eu lembro o nome dele de Brahmachari, o Ramanuja Prabhu. Eu não lembro o nome dele de sannyasi. Então, ele, lá na Índia, ele é venezuelano, já um senhor de mais de 65 anos, ele deve ter quase 70 anos. Ele era administrador de Calcutá quando eu fui lá em 2018. Ele era administrador lá do templo, nosso templo lá em Calcutá. E ele saía toda tarde, Srila Maharaj uma vez falou na aula, todo mundo dá uma descansada à tarde. Ele saía toda tarde distribuindo livros pela rua. Ele não falava nem inglês fluente e nem bengali. E ele saía distribuindo e coletando dinheiro através do livro, pegando doações. E Srila Maharaj falou numa aula que fez 5.000 livros para ele distribuir. E ele saía distribuindo. Uma pessoa, um senhor já de mais... Se não tinha 70 anos, ele tinha quase 70 anos. Sem falar o idioma, ele saía distribuindo os livros. Então, nós temos que nos espelhar nele. E esse livro aqui, Srila Maharaj falou, né? O devoto perguntou se já estava... Ele falou que sim, que já estava na impressão. E Srila Maharaj traduziu da palestra em inglês de Gurudeva para o bengali. Nós temos esse livro traduzido já. É um livro bem curtinho, é um livro de pregação. Quando Shukadeva Goswami ele estava no útero da sua mãe, ele não saiu do útero por 12 anos, como eu havia falado, né? Ele era uma alma sida, uma alma liberada e autorrealizada. E ele tinha pleno conhecimento dos Vedas. Quando todos viram que ele não estava saindo do útero da mãe, eles ficaram muito preocupados. Vyasadeva também ficou preocupado. Vyasadeva perguntou ao menino no ventre da mãe, por que você não está saindo do ventre da sua mãe? Saia. Então esse é o momento, né, que eu havia falado já, Srila Maharaj está contando aqui. Eu lhe falei sobre isso, ele diz. Você deveria ler este livro. Eu escrevi tantos livros, é necessário lê-los. Dois pequenos livros, eles serão lançados em breve. Prakrita Utser Sandani, em busca da fonte original. É esse o livro que eu falei que já está traduzido em português. Em busca da fonte original. São palestras de Srila Govinda Maharaj. Nós temos já traduzido para o português. Outro dia eu estava conversando com um devoto aqui, e é um livro para pregação, para sair na rua distribuindo e pregando. E o outro livro é Parama Ananda Maya Daner Dan.
o presente da morada transcendental. Nós vamos vendê-los por 10 rúpias. 10 rúpias dá mais ou menos 50 centavos de real. Aqui no Brasil, então, Silat Maraj, veja só como o livro é pequenininho, fininho. Ele falou aqui em 2020, nós vamos vender por 10 rúpias, 50 centavos de real. Um livro muito fininho, mas é um livro de pregação. Falei, né, o sannyasi, que ele vende 100 a 200 livros por dia. Que é aquele sannyasi que o nome dele era Ramanuja Prabhu, quando ele era Brahmachari. No dia da Sami, durante o Durga Puja, ele vendeu 200 cópias. Todos perguntaram a ele, onde estão os livros em Bengali? Onde estão os livros em Bengali? E eu disse a ele, ok, me dê o livro em inglês, eu vou traduzir para o Bengali. Então ele ia distribuir os livros em inglês, e os bengalis queriam o livro em Bengali. Os moradores queriam o livro em Bengali. E aí Silachara Maharaj fala, eu já enviei os 2 livros para a gráfica, para a impressão. Então veja só a importância de imprimir os livros e pregar, sair na rua pregando. Essa aula aqui Silachara Maharaj deu falando justamente sobre isso. Não temos que ter preguiça, temos que arregaçar a manga e sair. Como esse devoto aqui, esse sannyasi. Todo dia, na hora do almoço, depois do almoço, né? Todo mundo ia descansar e ele saía na rua distribuindo livros, vendendo livros, pregando de lugar em lugar, na rua mesmo. E nós temos que pegar o exemplo dele. Silachara Maharaj gostava muito do serviço que ele estava fazendo. Ele tinha muito carinho por ele, gostava muito do serviço que ele estava fazendo. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto, não. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos continuar, então, aqui a leitura. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a página. Uma outra aula aqui de Silachara Maharaj fala o seguinte, o título é Nosso Maior Tesouro. O nosso maior tesouro. Então, ele também deu essa aula aqui, essa aula também foi em Bengali. Essa aula do dia 7 de novembro de 2020. Ele fala assim, o Śrīmad Bhagavad Gita é a nossa escritura principal. Você deve tê-lo lido. Você verá Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Ele foi escrito por Vyasadeva, que escreveu tantas escrituras, o Garuda Purana, o Padma Purana, Agni Purana, muitos outros, mas mesmo tendo escrito todas essas escrituras, todos esses shastras, Vyasadeva, ele ainda se sentia descontente. Vyasadeva escreveu tudo isso e não estava feliz. Isso também está contado no livro, como eu falei, o capítulo 1 do livro Verdade Revelada, de Srila Govinda Maharaj. Ele conta toda essa história. Vyasadeva escreveu tudo, fez todo esse serviço e ele não estava feliz, não estava contente. Por quê? Vamos ver agora.
ele ainda não se sentia feliz por dentro. Um dia, enquanto ele pensava nisso, ele chegou a Badarikashiran. Se o Senhor nos mantiver vivos, nós iremos para lá de ônibus após o próximo Gora Purnima. Nós começamos a construir um ashram em Haridwar. Construindo um ashram lá nesse local, porque ele falou, nós vamos fazer o Parikrama, mas nós vamos ter que andar 22 quilômetros. Imagina, andar 22 quilômetros direto a pé. Não é um problema, ele diz. Quando estávamos no sul da Índia, também nós tivemos que caminhar uma longa distância para chegar à casa e à escola de Prahlada Maharaj. Então, Srilat Maharaj foi lá na escola de Prahlada Maharaj, ele andou muito. Então, quando Vyasadeva, ele veio para Badaikashiran, ele se encontrou lá com Narada Muni, Narada Goswami. Ele encontrou seu guru lá. E aí tem um verso aqui que diz assim: através de Krishna, Brahma, ele tornou-se devotado ao serviço de Krishna. Brahma inspirou Narada Muni, Narada inspirou Vyasadeva, Vyasadeva inspirou Madhvacharya, e é um servo de Vyasa. Então, a linha, ela continuou através de Purna Pragna e Padmanabha. Ao ver Vyasadeva, essa sucessão discipular está descrita, Guru Parampara, está descrito toda essa sucessão discipular. Desde Krishna, que passou todo o conhecimento para Brahma, o senhor Brahma passou para Narada Muni, Narada Muni passou para Vyasadeva, Vyasadeva passou para Madhvacharya, e aí vem na sucessão até chegar agora em Sila, Tilakaniriha Maharaj. Então, nessa canção, está falando a sucessão discipular. É claro que não é falado um nome por nome, porque são muitos, mas Sri Guru Parampara é a canção que descreve a sucessão discipular. Então, continuando aqui, ele encontrou, né, Vyasadeva encontrou seu guru, Narada Muni. Ao ver Vyasadeva, Narada Goswami, ele entendeu: eu vejo que você está preocupado e não encontra a paz interior. Vyasadeva respondeu: sim, eu não me sinto contente. Depois disso, Narada Goswami, ele pronunciou 4 versos do Śrīmad Bhagavatam. E ele disse, então ele falou 4 versos para o seu discípulo Vyasadeva. Ele disse para compor o Śrīmad Bhagavatam, baseado nesses versos. Quando Vyasadeva compôs o Śrīmad Bhagavatam, ele pensou quem o distribuirá. Estava no ventre da sua mãe. Ele iria distribuir o Bhagavatam, mas ele estava no ventre da mãe dele. Todos os grandes sábios, os rishis, Vasyasta, Rishi, enfim, todos eles, e os outros vieram a Shukadeva e pediram a ele, por favor, saia da sua mãe, saia do ventre da sua mãe. Shukadeva, você está sorrindo ou rindo ao ouvir isso, mas esta é a história verdadeira. Srilat Maharaj falou, as pessoas riem quando escutam que Shukadeva estava lá dentro do ventre da mãe
E os sábios foram lá e falaram, saia daí. O pai dele, Vyasadeva, falou, saia daí. Mas é uma história real, nada é inventado. Como é possível ele sair de um ventre da mãe com 12 anos? Sim, ele saiu. Tudo é possível para Deus. O materialista fala, isso é impossível. Fisiologicamente, a mãe teria morrido, sei lá o quê. Mas ele saiu e saiu correndo. Como que uma criança sai do ventre da mãe e já sai correndo? Porque é um santo. Tudo é possível para Deus. Ele já estava formado, 12 anos ele tinha, que ele estava lá no ventre da mãe. E ele saiu correndo, como eu falei, ele saiu correndo para a floresta. E Shukadeva respondeu, não, eu não vou sair. Por que você não vai sair? Perguntaram. Se eu sair, explicou Shukadeva Goswami, Maya vai me atacar. É o que eu havia falado, ele não queria sair, porque Maya ia atacá-lo. Maya ataca todo mundo que sai do ventre da mãe. A partir desse momento, minutos para o seu filho sair do ventre da mãe. 5 minutos só é o suficiente. E aí Shukadeva falou para seu filho, Vyasadeva falou para o seu filho, 5 minutos são suficientes para você? Você vai sair se eu fizer isso? Saímos correndo, mas Shukadeva saiu. Por quê? Porque ele é um devoto puro. Então aí, essa aula aqui é bem comprida, né? E resumidamente, é bem comprida mesmo. Resumidamente, ele saiu correndo, e aí tem aquela história que eu falei, que ele passou em frente às golpes, e as golpes não se importaram que ele saiu, passou em frente delas, e elas estavam sem roupa. As golpes não se importaram com isso. Por quê? Porque, claro, Shukadeva é um devoto puro, ele não olhava nada material. Ele entrou lá na reunião e ele nem viu ninguém. Devoto puro. Não que Vyasadeva não fosse, mas quando Vyasadeva passou pelas golpes, elas ficaram intimidadas e colocaram a roupa. Mas quando Shukadeva Goswami passou, elas não fizeram isso. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta? Essa aula é bem comprida, como eu falei, mas Srirati Maharaj vai contar justamente essa história que eu falei resumidamente sobre Shukadeva Goswami. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Não, por enquanto ainda não. Então, tudo é possível para Deus. Só vou terminar contando aquela história que eu já falei várias vezes, mas é apropriado falar. Quando Narada Muni falou que ia, o guru de Vyasadeva, ele ia visitar o Senhor Vishnu, ele tem esse poder. Ele estava aqui na Terra, mas ele ia fazer uma visita para o Senhor Vishnu. A gente tem o poder o quê? A gente vai visitar o pai, a mãe, né? O parente. Narada Muni ia visitar o Senhor Vishnu em Vaikunta. E ele ia visitar o Senhor Vishnu. E ele passou por um sapateiro e falou, vou viajar, vou lá ver o Senhor Vishnu. E o sapateiro falou assim, mande lembranças para ele. E ele falou, sim, vou mandar suas reverências para ele. E ele passou também na casa de um Brahmani. E o Brahmani, ele contou a mesma coisa para o Brahmani, vou lá ver o Senhor Vishnu Narayana. E o Brahmani falou, dê minhas reverências a ele. E ele foi. Narada Muni foi lá conversar com o Senhor Vishnu. E aí ele comentou, ele falou, eu passei lá na rua, tal, falei com o sapateiro, ele mandou reverências. E eu passei lá para o senhor, com o Brahmani também, ele mandou reverência para você. E aí o senhor Vishnu falou para ele, o sapateiro logo na próxima vida ele virá para cá, quando ele abandonar o corpo, ele virá para cá. Mas o Brahmani não. E aí Narada Muni pensou, como assim?
O sapateiro que está lá trabalhando materialmente, é um olho material, né? Ele está lá consertando sapato. Um trabalho um dia lá servindo a deidade, fazendo puja, fazendo cerimônia, né? Ele não compreendeu isso. E aí ele perguntou, mas como isso é possível? E aí o Senhor Vishnu falou para ele, quando eles perguntarem o que eu estou fazendo, eles vão perguntar para você, o que Vishnu está fazendo? Quando eles perguntarem, os dois vão perguntar para você. Você vai falar para eles que eu estou passando um elefante pelo buraco da agulha. Fale para os dois, aí você vai entender por que o sapateiro vem para cá, na próxima vida agora, quando ele abandonar o corpo, e o Brahmani não. E aí Narada Muni voltou, né? Veio para a Terra novamente, e ele passou lá em frente ao sapateiro, e o sapateiro falou para ele, e o que o Senhor Vishnu está fazendo? E aí Narada Muni falou, ele está lá passando o elefante pelo buraco da agulha. E o que o sapateiro falou? Tudo é possível. Ele é o Supremo. Tudo é possível. E aí ele olhou para uma semente, ele falou, através dessa semente aqui, né, uma semente pequenininha, cresce uma árvore gigante. Pela vontade de Deus, tudo é possível. Ele pode sim. Ele estava passando, né, o elefante pelo buraco da agulha. E aí Narada Muni foi, depois passou lá conversar com o Brahmana. E o Brahmana fez a mesma pergunta. O que estava fazendo o Senhor Vishnu? E aí Narada Muni falou a mesma coisa. Ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E o Brahmana falou, não, fala o que ele estava fazendo. Fala sério. O que ele estava fazendo? E aí Narada Muni falou, sim, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E o Brahmana não acreditou. Então o Brahmana, apesar de fazer o puja todo dia, está lá adorando Deus, ele não tinha. Por isso ele não vai para lá na próxima vida. Isso não é uma história inventada, isso está na Escritura. Isso aconteceu. Então aquele que tem fé, a fé plena, Shuddha Shirada, aquele que tem a fé plena, a fé mais forte, ele vai para Deus. Agora, aquele que duvida, por isso, uma das ofensas ao Santo Nome é você duvidar da Escritura. Você achar que a Escritura é invenção aquilo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa, às vezes, escuta, se tem um materialista escutando aí a live, vai falar, essa pessoa aí está falando bobagem, o guru dele falou bobagem. Como que uma criança sai correndo quando sai do ventre da mãe? Como que é possível uma criança com 12 anos ficar 12 anos no ventre de uma mãe? Um ser humano. Como isso é possível? Tudo é possível para Deus. Como é possível passar um elefante pelo buraco da agulha? Agulha normal. Tudo é possível para Deus. Então aquele que não tem fé nunca vai ter amor puro por Deus. Tudo que está na Escritura é real. E uma das ofensas ao Santo Nome, como eu falei, ao cantar uma mantra, é você não acreditar nas Escrituras. Achar que aquilo é invenção. Isso daí é um conto. Não, não é um conto, é verdade. Tudo que está na Escritura aconteceu, é verdade. Nós temos que ter essa fé. E a fé só aumenta quando a gente pratica corretamente. É o processo devocional. Nós falamos isso esses dias. Então, ninguém fez uma pergunta por enquanto? Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E ao final da canção eu leio e tento respondê-la. Então vamos lá, todos juntos cantando Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã continuaremos o livro de Silachara Maharaj, Orientação volume 2. Estamos lendo, né? Estamos na página, quase na página 50 já do livro. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hare Nama Krishna
Jadavaya Namaha Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Madhavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Shri Madhusudan Shri Hari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinata Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Jai Gosai Kuri Charana Banda Ichai Gosai Kori Charana Vanda Jahavaite Vignanasha Vistapura Jaha Hoite Binana Zavista Pura Jai Gosai Jarmuni Tarada Ichai Gosai Jaramuni Taradas Tansabara Padare no Mora Panchagras Tandera Charana Sebi Bhakta Sanebas Janame Janame Mora E Abilas Ichai Gosai Jabe Braje Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Rama Sankirtana Kohe Narasamadaasa Hari Rama Sankirtana Kohe Narasamadaasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari. Hari Hari Gora Hari 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 Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Daya Nitai Daya Gora 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 Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Amrita Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, Annapurna Devidasi, o Tiago conosco também aqui, o Vrajaraja Prabhu, a Cris também aqui assistindo conosco, Annapurna eu já falei, né? Annapurna Devidasi também, deixa-me ver quem mais. A Vimala Devidasi também conosco aqui hoje. Muito bom ter a Bimala com a gente. Ela mora lá nos Estados Unidos, né? Um exemplo de servidora para todo mundo se espelhar nela. Temos aqui a Malini Devidasi também. Prema Rupa Devidasi aqui conosco também. Que aparece para mim são essas pessoas. Se tiver mais alguém aí que eu não falei o nome, me desculpe, mas é o que eu consegui ver aqui no aparelho. Às vezes tem alguém que ou não quis se identificar, ou eu realmente não consegui ver. Então, Dandavat Prana a todos, uma boa noite e até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã com Mangalarati, e às 8 horas a leitura continuando a leitura do livro Sila Chara Maharaj, Orientação, volume 2. Uma boa noite.